Olá, queridos. Eu gostaria de tratar hoje de um assunto que na vida todos nós vamos ter que passar um dia, ou já passamos muitas vezes, ou então ainda iremos passar, que é a dor da perda. Ah, que dor mais doída é a dor da perda, quando a gente perde algo na nossa vida, né? Essa dor ela aparece, ela é inevitável. É aquela coisa lá no profundo de uma ausência de alguém ou de alguma coisa que se vai da nossa vida. Eu, particularmente, já vivi muitas perdas na minha vida, perdas de amizades, perdas de relacionamentos, perdas, né, financeiras, perdas de familiares, entes queridos que já morreram, amigos queridos também que já morreram, enfim, muitas perdas. Isso é inevitável na nossa vida. Alguns numa proporção maior, outras numa proporção menor, mas todos nós enfrentamos perda, isso é fato, não é verdade? E a perda, quando ela se instala na nossa alma, ela provoca grandes alterações na nossa vida. E muitos de nós, a verdade é que nós não sabemos lidar com as perdas. A gente somatiza aquelas perdas, internaliza elas e sofre com elas, né? E elas começam a nos tornar reféns de sentimentos, né? De dores e que muitas vezes não tratadas podem causar danos muito grandes na nossa vida. Sabe, queridos, o diferencial é como nós reagimos diante das perdas. Tem pessoas que reagem muito mal, tem pessoas que culpam outras pessoas, culpam a si mesmo, culpam a Deus. Tem pessoas que se revoltam contra Deus, ficam com raiva de Deus porque Deus poderia ter evitado essa perda e não fez. E a pessoa, ela começa a sentir uma amargura em relação a Deus, sabe? Então, a maneira que nós reagimos diante das perdas vão mostrar o posicionamento da nossa alma e até de derrota ou vitória diante da vida, né? Muitas pessoas elas ficam estagnadas diante de uma perda, elas não conseguem mais avançar, outras retrocedem, desistem de lutar, desistem de sonhar porque perderam. Então nós precisamos aprender a lidar com as perdas da nossa vida. O que a perda, na verdade, ela revela em nós? Primeiro, ela revela a nossa fragilidade. Nós somos impotentes, muitas coisas na nossa vida nós não conseguimos evitar. Algumas outras sim, mas tem outras que não tem como exemplo a morte. Nós não temos como evitar a morte de alguém. Então, a consciência dessa fragilidade, dessa impotência na nossa vida nos assusta. A gente fica assustado porque a gente percebe que nossos limites são muito grandes, né? Nós não conseguimos muitas vezes lidar com isso. Outra coisa que a perda revela também na nossa vida é a nossa identidade, né? Ela nos leva a refletir sobre algumas coisas nossas e também derruba os nossos disfarces. Agora nós estamos num tempo em que a gente está usando máscara, né? Máscara mesmo, tecido, pano, enfim. Mas nós também usamos muitas máscaras que elas não são visíveis. E nas perdas, essas máscaras elas tendem a serem tiradas, a cair. A gente se revela realmente quem nós somos, a nossa identidade ela é exposta. Então as perdas elas têm esse predominante, elas revelam a nossa fraqueza, a nossa impotência, né? Ela também, a perda ela traz, né, as nossas angústias, ela traz para fora, né, as angústias da nossa alma, as dores do nosso ser, os nossos medos, as nossas inseguranças, incertezas em relação à vida. Então a perda ela traz isso para nós, né? E, claro, as nossas limitações, como eu já falei, e também a perda nos escraviza muitas vezes. Tem muitas pessoas ainda refém de perdas antigas na sua vida, sabe? Perdas que não conseguiu lidar com elas. E a amargura por essas perdas também nos acorrentam, nos aprisionam, né? Nós sentimos a dor da perda, mas a gente é curado quando nós perdemos essa dor. A dor, ela vem, nós temos que lidar com ela, nós temos que saber senti-la,
mas nós também temos que nos abrir para a cura da dor, sabe? A gente não vai esquecer o que nos aconteceu, nós não vamos esquecer aquilo que nós perdemos, aqueles que nós perdemos, a gente são inesquecíveis, cada um tem seu espaço na nossa vida, mas nós perdemos a dor da perda. Você vai lembrar, mas sem a dor, sabe? Sem aquele buraco dentro do seu peito, sem aquela angústia que te acorrenta. Você vai lembrar dessa perda, mas com o coração em paz. Então aí nos mostra que nós estamos curados, né? E quando nós falamos de perda, claro, eu lembro de Davi, no momento da vida dele, no Salmo 30, do 1 ao 12, ele fala um pouquinho sobre perda, e eu queria ver com você sobre isso, né? O salmista Davi é uma pessoa que enfrentou muitas perdas na vida dele, inclusive perdas de filhos, né? O seu filho Absalão, que foi morto ali, o outro filho que o Absalão matou. Davi perdeu muito na sua vida em muitas áreas, inclusive entes queridos muito próximos, porque a dor da perda de um filho é algo que só quem sentiu é que sabe sentir, né? A gente pode até tentar entender, mas a gente não sentiu, então a gente não tem a dimensão do que é a dor da perda de um filho. Mas Davi, ele tinha essa dimensão, e ele fala aqui no Salmo 30, do 1 ao 12, o seguinte, ele fala assim: eu te exaltarei, ó Deus, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, eu clamei a ti por socorro e tu me saraste. Para a gente ser curado das dores da perda, nós precisamos clamar por socorro. E o socorro, né, tem que ser direcionado à pessoa certa, que é o Senhor. Davi, ele buscava socorro no Senhor, ele não buscava socorro em coisas que apenas traziam paliativos para a sua alma, mas ele buscava a cura certa, e a cura certa ela vem do Senhor, e ele nos fala isso, ele fala: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Se nós não soubermos lidar com a dor, a tendência é a gente morrer junto com ela, né? A gente perder também a nossa própria vida por isso, né? E ele continua falando aqui, né, que por um momento não passa a ira de Deus, mas o seu favor dura uma vida inteira. É esse favor de Deus que nos ajuda, que nos abençoa. E ele diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A gente pode chorar sim, deve chorar as nossas perdas, nós podemos chorá-las, mas nós temos que entender que a alegria vai voltar, a alegria vai brotar, um novo amanhecer vai vir sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Essa é a nossa esperança no nosso Deus. E Davi continua falando aqui sobre a perda, e ele continua dizendo no versículo 11, ele diz assim: converteste o meu pranto em alegria, tiraste o meu pano de saco e me cingistes de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ah, que lindo, né? Que lindo alguém que lidou com a dor da perda e alguém que perdeu a dor no Senhor. O Senhor o libertou, o Senhor trouxe a cura tão desejada na vida dele, e ele pode fazer isso por você também. Você tem enfrentado perdas? Você está vivendo momentos de perdas na sua vida? Há um Deus poderoso, há um Deus grande que ajudou Davi, que socorreu Davi, que tirou a alma de Davi da morte, né? E trouxe vida, trouxe cantos de alegrias a ele. Você sabe que ele era salmista, né? E o Salmo 30 é um dos cantos que ele está colocando, e o seu pranto se tornou em riso. E assim seja com a sua vida, no nome de Jesus. Há poder para que isso aconteça com você. Amém? Deus te abençoe.